Olá, tudo bem com você? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já ouviu a voz de Deus? O nosso Deus, ele é comunicador. Ele adora falar com seus filhos. E ele pode falar conosco de diversas formas. Ele pode falar conosco por meio da sua palavra, por meio da Bíblia, durante uma oração, ele fala conosco. Ele pode falar por meio de um sentimento, um sentimento forte que a gente sente em nosso coração e a gente sabe, reconhece que é a voz de Deus. Deus fala com seus filhos por meio de profetas, usando outras pessoas. Ele fala por meio de sonhos. Existem diversas formas de Deus falar conosco, O nosso Deus, ele é comunicador. Ele gosta de falar com as pessoas. E nós precisamos saber reconhecer a voz de Deus. Ele fala conosco da forma que ele desejar, Esses são apenas alguns exemplos que eu citei. Comigo, particularmente, eu ouço a voz de Deus por meio de um sentimento muito forte, No meu íntimo, eu sei quando ele está falando comigo, consigo reconhecer a voz dele. E ele já falou muito comigo também por meio de louvores. O Senhor também utiliza, por meio das músicas, ele consegue falar conosco. E são essas as formas que ele tem falado comigo até o momento, Na forma de um sentimento, sabe? Aquela vozinha lá dentro do meu coração e por meio de louvores. Como você ouve a voz de Deus? Todos nós podemos ouvir a voz de Deus, Nós temos livre acesso ao Pai para falar com Ele. O único intermediador entre nós e Deus é Senhor Jesus Cristo. Nós podemos falar com Ele a todo instante, A todo momento. Mas é necessário ter sensibilidade espiritual para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Olha só, lá no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, ele diz o seguinte: Fala comigo e eu responderei. Pergunta-me e contarei a você coisas grandiosas e maravilhas que você não conhece. Então, a experiência de ouvir a voz de Deus é extraordinária. Todas as pessoas que creem em Deus, que têm um mínimo de intimidade com Ele, devem ter essa experiência de ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Até porque, se desejamos estar no caminho certo, estar seguindo a direção que Deus tem para nós, é necessário ouvir o que Ele nos diz, Qual é a orientação do Senhor para conosco, para a gente saber que caminho seguir, Ele é a nossa bússola, Ele que nos guia. Lá no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 21, diz o seguinte: Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão através de vocês uma voz dizendo: Este é o caminho certo, andem por ele. Então, o Senhor é quem nos guia, quem dá a direção a qual nós devemos seguir. Mas como vamos seguir na direção que Ele quer se nós não conseguimos ouvir o que Ele está dizendo? O Senhor fala conosco, Ele fala comigo e fala com você muito mais do que a gente pode imaginar. Mas nem sempre a gente consegue ouvir. Existem muitas perturbações que acabam nos desorientando e nos impedindo de ouvir a voz de Deus. E é isso que o inimigo quer, que a gente não ouça a voz dele, para não sermos obedientes. É necessário, como disse anteriormente, a gente ter sensibilidade espiritual para conseguir reconhecer a voz de Deus. E essa sensibilidade espiritual, ela vem por meio principalmente da oração, da intimidade que a gente tem com Ele e do conhecimento da palavra. Por meio da palavra, Ele também fala conosco. Mas quando a gente tem o conhecimento da palavra, a gente sabe reconhecer se aquela voz que nós estamos ouvindo realmente vem de Deus. É necessário ter essa intimidade, conversar com Ele. Quanto mais você orar, quanto maior for a sua intimidade com Ele, quanto mais você lê a Bíblia, mais o Senhor vai falar com você.
e mais sensibilidade você terá para ouvir a voz de Deus. E é muito importante que, ouvindo a voz de Deus, a gente seja obediente, né? Às vezes o Senhor fala coisas que nós não gostaríamos de ouvir. Às vezes Ele nos dá orientação que nós não gostaríamos de seguir. Mas a partir do momento em que eu oro, em que o Senhor fala comigo e eu consigo ouvir a voz de Deus, é necessário que haja obediência, tá bom? Ore, tenha sensibilidade espiritual. Ou se reconheça a voz de Deus, que Ele tem coisas importantíssimas para falar ao seu coração e direções específicas a dar para a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Shalom, shalom.